Hi guys, how are you? We are back para nossa semana de mentoria e hoje nós temos no Day 5 a nossa teacher Darcila. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre ela, tudo bem? Darcila Quintas, diplomada em inglês pela Universidade de Michigan, graduada em administração de empresa pela FASP, 20 anos de experiência como professora de inglês, secretária executiva bilíngue e multinacional durante anos. Então, o tema do nosso Day 5 é dando os primeiros passos na carreira com o inglês. Darcy, obrigada por participar da nossa mentoria e gostaria já de agradecer, né, pela sua presença, pelo seu empenho. E a primeira pergunta de hoje, eu falo demais, tá? Tudo bem, Darcy, com você? Tudo bem, tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade que você está me oferecendo e eu quero agradecer também as pessoas que estão nos seguindo. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo seu interesse. Legal. Darcy, a primeira pergunta, então, da nossa mentoria é: primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, me falasse um pouco da sua experiência com o inglês. Como que o inglês entrou na sua vida? Como que é tudo isso? Nossa, o inglês está na minha vida desde pequenininha. Foi paixão à primeira vista. Quando eu era assim, tinha uns 10, 12 anos, foi a época que a cultura americana tinha muita influência aqui no Brasil. Então, as músicas que tocavam no rádio eram todas músicas americanas. Frank Sinatra, Johnny Mathis, Nat King Cole. Eram músicas lindas, românticas, maravilhosas. E eu escutava. Aí eu comprava os discos, Aline. Eu comprava os discos e ficava escutando 5, 6 vezes a música. No fim, eu já cantava junto. Cantava junto sem saber falar. Cantava daquele jeito, né? Mas aquilo já foi começando a entrar na minha cabeça e era uma coisa agradável, eu gostava daquilo, por isso que eu falo que foi paixão à primeira vista. Depois, naquela época, tinha aqueles filmes americanos da Metro-Goldwyn-Mayer, aqueles musicais maravilhosos, bailados, sapateado. Você sabe que eu até fui aprender sapateado de tanto que eu gostei do bendito sapateado. Olha só, você viu? Então foi uma influência toda através de filmes, de música. Mais disso, mais disso. Então, a minha primeira aula de inglês eu tive quando eu comecei no ginásio. Aí eu tive a primeira aula de inglês, aí eu tive o verbo to be, as I am, you are, etc, etc. E aquilo me pareceu muito fácil, Aline. Já me pareceu muito fácil. Então, eu queria aprender cada vez mais. Eu estudava muito. Eu era a melhor aluna da classe. Olha, quando chegava imagino. Quando chegava na época de prova, era uma briga. Todo mundo queria sentar do meu lado para colar. Oh my God! E como que o inglês entrou assim na sua vida como profissional? Porque você teve todo esse background, depois você teve as diplomações, você chegou a estudar inglês em escola de inglês, correto? Eu estudei no IASE de lá em São Paulo, e era só com o inglês da escola. Quando eu fui fazer o teste, você fala inglês? Eu falei, mais ou menos. Você já estudou inglês? Eu falei, não, só na escola. Eu fiz o teste, bom, já entrei no nível intermediário, né? Olha, que legal! Eles falaram, nossa, você nunca estudou? Eu falei, só na escola. Então, aí eu comecei a me aperfeiçoar, o curso do IASG. Muito tempo depois, eu fiz o preparatório para o Michigan Certificate, que é um curso de fluência no idioma estrangeiro. Foram 4 anos, União Cultural Brasil e Estados Unidos. Foram 4 anos de estudo e, no fim, eu consegui realmente o Michigan Certificate. Que bom, você merece. E esse primeiro contato com o inglês foi foi a chave para o meu sucesso. Porque o meu
primeiro emprego, eu já comecei na área de inglês. Me conta, como? É assim, eu estudei, eu fiz o ginásio e depois eu fiz secretariado. Aí eu gostei do curso, eu falei, eu quero ser secretária. Já tinha o inglês e a secretária em inglês ganhava muito bem, né? Então, naquela época, a gente tinha que ler jornal para ver, saía no jornal os anúncios de emprego. Era uma diferente didática, né, de hoje. Era bem diferente. Aí eu fiz umas 2, 3 entrevistas e sempre a mesma coisa. Fiz as entrevistas em inglês, fui muito bem. Aí, quando chegava o resultado, ele falou, olha, o seu inglês é excelente, mas a gente quer secretária experiente. Você nunca trabalhou como secretária. Você tem que ter alguma experiência, porque não é fácil você ser uma secretária. Você precisa ser experiente, você precisa ter uma certa tecnologia. Aí, olha, eu fiz umas 4 entrevistas. Todo mundo dizia a mesma coisa, eu quero experiência, cadê a experiência? Né? É uma coisa, né? Se você, como eu vou adquirir experiência se ninguém me dá a primeira chance? É, bem assim. Até hoje, né? Até hoje. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vi um anúncio lá, recepcionista bilíngue. Eu falei, bom, vamos começar por aqui, quem sabe depois eu consiga o que eu quero. Então, já no meu primeiro emprego, Aline, eu entrei usando o inglês. E eu tive sorte, eu consegui numa multinacional, era a Anderson Clayton, uma empresa antiga que fazia margarina, a primeira empresa no Brasil a fazer margarina. E já entrei no andar da presidência, onde tinha o presidente e os diretores. Nossa, que legal! Muitas viagens internacionais, vinha muito estrangeiro, e eles vinham na recepção e pediam para a gente fazer telefonema, pedia para a gente buscar isso, pedia um monte de coisa. E eu me virando muito bem. Aí um belo dia... interromper um segundo. É isso que a gente fala, né? É uma porta, vai abrindo outra porta, né? Se você entrou dentro lá como recepcionista, de repente já caiu no andar da presidência e lá já entrou pessoas de outro país, muita gente que você conheceu, mas tudo isso não teria acontecido se você não falasse inglês. Sem dúvida, sem dúvida. São portas que vai abrindo, né? E depois, mais ainda, um dia, uma secretária tirou férias, secretária de diretoria, tirou férias. E eles chegaram para mim e falaram, olha, como você fala inglês, você quer ficar 30 dias lá no meu escritório trabalhando comigo? Pronto, era isso que eu queria. Se eu não falasse inglês, Aline... Você não ia ter conseguido chegar até lá. Eu não teria, né? Aí, assim foi. Você sabe que toda secretária que saía de férias, lá iam chamar a Darcina para... Então, eu comecei a adquirir a experiência que caiu do céu. Aí, um belo dia, nessa mesma empresa, eu encontrei um grande amigo de muitos anos. Ele falou, eu estou precisando de secretária lá na minha empresa. Você não quer trabalhar lá? Eu falei, puxa vida, é tudo que eu quero. Fui lá, fiz a entrevista, evidente, fui aceita. E a moça que me fez a entrevista falou, olha... você vai ser... Era multinacional também, de novo. Olha aí, olha as oportunidades, né? Olha as portas se abrindo. E aí, ela falou, o gerente geral vai chegar na segunda-feira e você vai ser secretária do gerente geral e você vai começar junto com ele. Então, nós começamos juntos. Poxa, que responsabilidade, né? Pois é, pois é. E isso foi bom porque aí... o meu inglês desenvolveu mais ainda, sem precisar estar na escola, porque o gerente geral não falava português. E ele tinha um time de vendas que se reportava a ele, cujos membros não falavam inglês. Então, ele escrevia a carta em inglês para mim e falava, manda para os vendedores. Aí eu Oh, my God! Olha a responsabilidade, olha a importância, né? Olha onde te levou. Na verdade, era você que reportava uma coisinha errada ali na publicação
já poderia ser um problema. Bagunçava tudo. Aí, quando o vendedor respondia, ele me dava em português e eu passava para o inglês. Olha Aí, que... tanto português e inglês, inglês, português. E cada palavra, mas também eu sou uma pessoa perfeccionista. Cada palavra que eu não sabia, eu ia no dicionário e tinha uma listinha, escrevia a tradução, e eu estudava, e a cada dia o meu vocabulário aumentava um pouquinho. Sempre eu conseguia novas palavras, isso é muito importante. Muito bom. Nossa, que legal. A gente falou com o Murilo, com o Adriano Murilo, né, com o Tom, e ambos também comentaram, principalmente assim o Tom, essa vivência na multinacional, como as portas vão abrindo. É muito interessante assim pessoas diferentes falar a mesma coisa, porque assim quem está assistindo começa assim, hello, né? Igual aqui nos Estados Unidos, as vagas precisam falar inglês. Então, a pessoa que vai entrar no mercado de trabalho aqui, você não tem outro jeito. E hoje uma pessoa me perguntou se para determinada vaga ela precisava falar inglês. Aí, tipo assim, como que eu respondo, né? Você tá nos Estados Unidos, a língua, o currículo ele vai ser em inglês, a língua é inglesa, né? Então é bem importante. Evidente. Darcy, por que na sua opinião, o inglês ele pode ser a chave para conseguir um posicionamento profissional melhor ou um melhor emprego? Porque muitas pessoas falam assim, eu não preciso do inglês, eu ganho meus 3 mil reais, um exemplo. Eu estou bem, eu sou gerente da minha empresa e eu não uso inglês. Mas por que então o inglês pode ser essa chave, né? Na tua opinião? Pois é, a sua experiência é o que vale, o seu conhecimento, o seu entusiasmo, isso é muito importante. Se você fala inglês, é como você disse, as portas se abrem de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Isso te traz um benefício. Você saber inglês só te traz benefícios. Estudem inglês, vocês têm melhores oportunidades de ganhar salário, melhores empregos. Vocês conseguem ler na internet manuais, vocês conseguem ler livros, vocês conseguem ver filmes e já vai prestando atenção. Era como eu fazia, eu via muito filme quando eu era menina e desde aquela época eu já prestava atenção como que eles falavam, porque o inglês é como uma música, Aline. Tem altos e baixos. Em português, você faz uma pergunta. Você vai sair hoje à noite? Quando você vai sair hoje à noite? Em inglês não é assim. Em inglês você fala, quando você vai sair? Onde você vai? É diferente. São essas coisas que você tem que aprender e tem que começar a acostumar o seu ouvido e prestar atenção quando você tem a oportunidade de assistir um filme, de ouvir uma palestra, dessas coisas todas. E pelas empresas estarem também bem mais conectada e globalizada, igual isso que você falou na sua época também, naquela época atrás, que já era assim, né? Profissionais vinham, e hoje mais ainda, o inglês ele se tornou um idioma universal, né? Dentro da empresa, ou seja, qualquer lugar do mundo que você vai, se você falar inglês, você sempre vai conseguir encontrar alguém que também fala inglês. Você estará sempre um passo à frente do seu concorrente. Se você está concorrendo uma vaga, tem 3. Se você fala inglês, você já está na frente do outro. Isso é uma coisa também, assim, você está concorrendo uma vaga, 3 pessoas falam inglês, e aí é que falar melhor também ocupa aquela vaga. Porque às vezes a pessoa fala, eu falo inglês, coloco no currículo, mas aí ela para, né? Ela não continua, igual você tem falado, é uma continuidade, e a gente vê, eu mesmo, até hoje, eu vejo que eu aprendo, eu tô na rua, eu aprendo coisas. Eu leio livros, eu aprendo coisas. Então, é assim, todo dia morando aqui, eu aprendo coisas, eu não paro mais de aprender. E a pessoa, às vezes, tem a mentalidade que ela vai entrar, vai fazer um curso de 2 anos e vai sair fluente. E nunca mais vai precisar do inglês. Nós estamos... A gente fica num eterno aprendizado, Aline. Nós não somos nativas, a gente fala inglês,
Mas tem coisas que não é possível, né? Você não pode saber tudo. E isso que eu falei até para o Murilo na outra live, às vezes eu tomo um Uber, eu vou a algum lugar, a pessoa fala, wow, I love your accent. Aí, tipo, ok, porque você, por mais que você fale o inglês, eles percebem o sotaque. Sem Você dúvida. tem, por mais que a sua pronúncia tá ali e você acha que você tá quase similar ao nativo, em uma daquelas ondinhas de ida ouvindo, eles percebem o seu sotaque, né? É um eterno aprendizado, uma eterna melhora. E como você falou até aí, você ficava na frente, né? Porque ele mandava as mensagens, mas quem que estava ali na linha de frente fazendo a intermediação era você. Era eu, e eu tinha que fazer direitinho, porque se eu fizesse alguma coisa errada, a responsabilidade ia ser minha, pelo amor de Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. É claro que você também tinha as outras qualificações, né? A gente aqui, o intuito da live não é falar assim, ah, não, fala o inglês, só o inglês vai mudar a sua vida. Não é esse o intuito. É uma série de coisas, mais o inglês e mais outros idiomas que vão te dar as ferramentas que você precisa para se você tem uma profissão e se você tem o inglês, você tem condições de avançar. Mas você tem que ter uma base, um conhecimento, alguma coisa antes do inglês. Sim. O inglês é um complemento. E uma coisa também muito interessante, Darcy, é que, embora o Brasil tenha mais escolas de inglês, tem muitas, né? Chama a atenção pelo número, poucos brasileiros falam inglês. Então, aí tem uma demanda, né? Tem uma necessidade de profissionais para essa área, mas não tem profissionais capacitados. Isso é uma pena, realmente uma pena. As pessoas precisam se interessar mais e precisam se convencer que hoje em dia o inglês é tudo. Você abre a internet, é tudo. Você está fazendo um joguinho, está escrito lá, primeiro vem a propaganda, né? Depois está escrito um botãozinho escrito skip. Se você aperta aquele botãozinho, puf, some a propaganda e começa o joguinho. Então ele fala, oba! Então, eles apertam aquilo automaticamente. Tenta pensar um pouco. O que quer dizer skip? Por que se você apertar o skip, uf, some a propaganda? Se interesse um pouquinho mais. Se você vê uma palavra várias vezes, você escuta ou vê, vai ver o que é. Se interesse, é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. E são coisas que já tá no nosso país também, né? Pela internet, ou também o inglês, como a gente já falou em outras lives, tem palavras no português que a gente já americanizou, né? Hot dog, pizza, entre outras que a gente pode falar. É muitas palavras já estão abrasileiradas. Então a gente viu que a gente já falou, né, da sua trajetória profissional, como que foi que você encontrou o inglês. E, na sua opinião, quais que as vantagens que pode aparecer na vida de uma pessoa a partir do momento que ela fala inglês? A gente tem falado de portas, de vantagens. Que vantagens são essas? Você trabalhando numa multinacional, você tem condições de sempre progredir. Você viajando, você não tem problema nenhum de se comunicar, de pedir uma informação, de fazer uma reserva, de comprar uma coisa. Você, falando inglês, você tem acesso a filmes, livros em inglês, jornais, você pode pegar a internet e pegar um jornal americano e ler o jornal. Se bem que artigos de jornal, você sabe muito bem, tem algumas palavras meio difíceis de se entender, mas também é uma oportunidade. Pega essa palavra, escreve no papel, vê a tradução e aumente seu vocabulário. Tudo vai do interesse da pessoa, né? Parte da pessoa. Tudo vai. A gente tem as escolas, tem as referências, tem os cursos, mas se a pessoa não se interessar, não rola, né? Não vai. E é bobagem, porque deve interessar, tem que se interessar, tem que se interessar.
Para manter, né? É isso que a gente defende, né? É isso que a gente... Gente, a gente não consegue entender, né, como profissional, uma língua tão importante como que às vezes a pessoa não tem noção daquilo, né? Faz um ano de curso, para, nunca mais volta. Aí volto mais tarde. E aquele mais tarde é nunca mais, né? Quantos alunos, Darcy? Vamos fazer um remember aqui. Quantos alunos que não passaram pela Freeway nos últimos anos, que você deu aula, que eu dei aula, que eram alunos que a gente via que podia ter uma capacidade, podia desenvolver, mas que por algum motivo sempre parou no meio do caminho e sempre, depois eu volto, depois eu volto. Darcy, se a gente puxasse aqui agora uma ligação, vamos ligar, né, para eles. Você acha que eles voltaram realmente a estudar? Não, não voltaram, não. E tinha alunos, eu tinha alunos que estavam indo bem, Aline. Estavam Me aprendendo, too. estavam progredindo. De repente resolveu parar. Não tem aquela paciência, né? A gente até lancei o podcast essa sexta-feira. Tem que ter uma paciência e tem que vir da pessoa, né? Ela tem que querer. E A tem que gente ter interesse também, e vontade de progredir. Isso é a pessoa que se acomodou no emprego que tá bom aqui, não precisa de mais nada. Não, a gente tem que ter sempre uma ambição, tem que ter sempre subir um degrau na vida e fazer tudo para conseguir isso. E o inglês pode ajudar muito, muito você a progredir, a arrumar um melhor emprego, a se destacar perante as pessoas. Isso mesmo, o destaque, né? Tudo vai depender da meta, né? Quem que você quer ser, aonde você quer chegar. É. Então é bem pessoal, né? A gente lamenta, a gente queria abraçar todo mundo, né? Vem aqui, vamos estudar, meu filho, você tem que estudar, mas é bem assim, a gente percebe que tem parte que é bem mesmo pessoal do aluno. Precisa gostar. Tem gente que não gosta. Eu tive Sim. alunos, Aline, que realmente eu não consegui. Eu fazia de tudo, eu ensinava da melhor forma possível. Aí ele falou, olha, teacher, desculpa. Não consigo, não consigo, entendeu? Será que é um pouquinho de dom também? O dom que a pessoa tem? Facilidade para idiomas, Aline. Eu tenho facilidade para idiomas, tem gente que não tem. Eu acho também que é um dom alinhado com uma prática. E tem pessoas que têm o dom de falar. Tem pessoas que não saem do lugar, né? Muitos anos, né? Mas tem pessoa que tem a facilidade. E E é uma pena porque a gente faz de tudo para o aluno continuar, a gente dá uma aula gostosa. Às vezes eu dava aula e acabava o tempo, falei, bom, gente, vamos parar. Tinha aluno que dizia, não, já? Como quem disse, já? Falei, já passou uma hora. Então, isso é que é bom. Você ensinar e a pessoa gostar do que está aprendendo. Você fazer de tudo para conquistar o seu aluno, para que ele continue. É um bem que nós estamos fazendo para ele. sim, mas eu compreendo e concordo com você, mas aí chega até there's so much we can make. Entendeu? A gente tem um limite. Então, assim, tem que ser uma doação das duas partes, né? Eu tive alunos como... Não vou citar o nome dela aqui, porque nem falei com ela, né? Mas eu já tive uma aluna que em um ano ela falou muito inglês. A gente viu ela chegar do nada e, de repente, ir para muito e se comunicar. Então, é o propósito que a pessoa chega. Quando eu entrei para aprender inglês, desde o início eu coloquei assim, eu vou falar isso daí, eu vou aprender isso daí, eu vou conseguir. Demorou alguns anos, não foi fácil, foram degraus, né? Mas, graças a Deus que eu perseverei, que eu não parei no meio do caminho. Por isso que é importante, uma forma mais fácil de você aprender inglês é você estar dentro de um ambiente onde as pessoas falam inglês. Eu trabalhei numa multinacional durante 15 anos. Meu chefe não falava português. Eu sempre tive sorte, meus chefes não falavam português. Tive 3 ou 4. Então, todo o staff falava em inglês. Tinha reunião, a reunião era em inglês.
Eu atendi o telefone, eu tinha que falar inglês porque a ligação era internacional. Meu chefe escrevia carta, era em inglês. São Toda ambientes, comunicação, são toda ambientes que te comunicação. tiram da comfort zone, né? Te tira da zona de conforto. É isso Ou mesmo, você né? fala ou você fala. Tá certo? É isso mesmo. Tem que ser assim. E a gente viu até na sua história, né? Quantas portas foram abertas, quantos lugares você passou, e é de degrauzinho, né? E hoje a gente vê que o aluno ele não tem aquela paciência, né? Ele já quer, ele já começa o primeiro dia de curso. Eu peguei um aluno um tempo atrás, tão ansioso, que ele queria fazer muita aula o tempo todo. E não é assim, né? Ele não Não. vai matar o processo em um ano porque ele fez 1000 aulas sem se dedicar. E eles não entendem isso, e a gente procura passar. Por isso que essa mentoria é uma forma de passar algumas informações para que eles saibam o que espera, né? O que os espera no decorrer do curso de idioma. Bom, vamos lá para a pergunta 4, que tem muita coisa aqui. Você viu como vai rendendo, né? A gente vai rendendo isso que é bom, bastante informação. Falo inglês. E agora? O Joãozinho lá, bonitinho, aprendeu o inglês, fala inglês fluente. Mas e agora? Quais são os primeiros passos para o sucesso profissional dele? Primeira coisa, ele tem que procurar uma área que ele goste, ou seja, a sua área de conhecimento, de experiência, mas você tem que trabalhar naquilo que você gosta, porque você trabalhando naquilo que você gosta, você já tem 50% de sucesso, porque é agradável, você vai para o trabalho feliz, sabe? Eu conhecia pessoas que diziam, ih, amanhã é segunda-feira. Eu não, como secretária, eu sempre gostei de trabalhar, era uma coisa boa para mim. Eu ia para o trabalho, eu chegava contente. Chegava domingo e falava, putz, ainda bem, amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar. Eu gostava, você fazendo o que você gosta, tudo sai bem feito. E o seu trabalho sai perfeito e você só recebe elogios. É isso mesmo. Então o melhor seria eles Na área de tentassem. conhecimento, e se você puder já se encaixar, somar a área de seu conhecimento ao inglês, melhor ainda. Melhor ainda. É isso mesmo. E às vezes, por falar inglês também, quando eles chegam para a entrevista, o RH até já direciona, né? Olha, Já, esse fala inglês, então se tiver alguma vaga para ele nesse já. quesito, vamos abrir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso mesmo. Não só buscar uma vaga que fale inglês qualquer uma, mas sim sempre estar se norteando por uma coisa que ele gosta de fazer, né? Sim, sempre gosta de fazer o que tem conhecimento também. No teu caso, foi a secretaria bilíngue, né, que você começou ali na sua carreira, e o meu sempre foi como professora de inglês. A vida toda. Agora que eu tô num caminho diferente, mas ainda fazendo as aulas, ainda me dedicando com as aulas, mas trabalhando com criança e, de certa forma, também com inglês, né? Porque Também, eu né? falo inglês todo dia. Mas Também. desde quando eu tinha 15 anos, eu lembro que minha mãe trabalhava de faxineira na casa. Eu tinha 15 anos. Olha só, agora eu vou tirar do baú essa história. Era aquela época que tinha aquelas blusinhas da Planet Girls, que tava na moda. Não sei se você se acorda de uma época assim, que as meninas compravam aquela blusinha que tinha uma estrela e era de todas as cores. E aquilo era muito caro. E eu gostava muito daquilo e eu queria comprar a minha própria blusinha, porque a minha mãe não tinha, assim, uma condição de ficar... Nós somos em 3 irmãos, né? E aí minha mãe arrumou uma vaga de professora de inglês para mim, lá na patroa dela, para ensinar as crianças. E lá eu trabalhei, acho que uns 2 anos dando aula para as crianças de inglês. E é ali que eu comecei, né? Com 15 anos, 16, 17. Aí com 17 eu já entrei no Colégio da Polícia Militar para dar aula de inglês. Eu ia cumprir 18. Puxa Então, assim, vida, que novinha. eu só entrei lá porque eu tinha experiência em dar aula para criança. Então foram assim,
Eu fui me enfiando nas oportunidades. Eu sou meio assim, sabe? Meio crazy sometimes. Vou me enfiando nas oportunidades e é assim que as portas vão abrindo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas pelo menos a gente tá ali tentando e batalhando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala em cargos em empresas, sempre quem está lá no topo tem mais domínio do inglês? O que você viu nas multinacionais aí? Só uma. Isso daí eu acho que não está no script, mas é só para uma curiosidade. Como os meus chefes eram nativos e eles estavam no topo. Mas tinha muita gente que, olha, uma exigência, por exemplo, os engenheiros que eram contratados, eles tinham que ter inglês fluente. Não era inglês intermediário, é inglês fluente. Por quê? A fábrica tem uma engenharia de processo. Aí a matriz modifica essa engenharia para um novo sistema de fabricação. O que a empresa fazia? Ela mandava os engenheiros, 2 ou 3, para a matriz nos Estados Unidos. Eles faziam um curso de 3, 4, 5 meses, passagem paga, hotel pago, refeição, transporte, além de uma grande coisa no seu currículo, né? Um plus do seu currículo. Então, você tem grandes oportunidades. E como eu trabalhava com esse americano, todo mundo lá tinha um nível bom de inglês, E Legal. os engenheiros também precisavam, porque é como eu falei, inglês o dia inteiro, reunião em inglês, conversa em inglês e tudo em inglês. Gotcha. Darcy, e aquele aluno que tem o inglês intermediário, é o que eu mais escuto, eu não sei se você escuta isso também. Teacher, posso colocar no meu currículo que meu inglês é intermediário? O que você acha sobre isso? Eu acho que não, viu? É meio arriscado, porque se você põe que seu inglês é intermediário, dependendo da exigência da empresa que está te contratando, você vai ter que fazer teste de gramática, você vai ter que fazer uma redação em inglês. Quando chegar na hora da entrevista com a pessoa, com quem você vai trabalhar, se você falar que tem inglês intermediário e você não souber responder muitas coisas, vai dar mal para você. Seja sincero. Se você tem inglês básico, você fala inglês básico. Se você tem inglês intermediário, você fala intermediário. E se você tem fluente, porque você vai ser examinado. Você vai fazer uma entrevista em inglês. Você vai ter que estar preparado. Às vezes até prova escrita, né? E também é ficar confortável com o idioma. Daqui a pouco a gente vai falar lá, já não quero apressar, porque a gente vai falar num tópico sobre isso, né? As entrevistas. E tem até esse de se sentir comfortable, né? Com o idioma, com um domínio pleno, ou seja, à vontade, né? Isso mesmo. Eu também acho que é bem arriscado colocar nível intermediário. Pode colocar que está estudando, né? E ser sincero mesmo, porque cada um sabe, na verdade, o quão bem faz algo, né? Sim. A gente sabe. Sem dúvida. 6. Olha lá, nossa question number 6. Abrindo as portas para o meu futuro, como inicio a busca para um trabalho que possa valorizar inglês, né? Eu acho que você já até respondeu isso nas questões anteriores, né? Em procurar buscar alguma coisa que você goste dentro dessa área. Mas eu queria listar aqui algumas profissões que mais precisam do inglês. Tem até a 7 aqui, né? São 7. Vamos ver se é 7. Que mais necessitam do inglês. Então, eu cito 4, você cita 4. Tecnologia da informação, né? A área de TI, que é uma área muito rica e precisa. O www, World Wide Web, né? Tudo em inglês, a maioria.
é a linguagem padrão dos softwares, código de programação, guias de todas as partes da internet usam inglês. Também tem o marketing digital, o social media, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Toda essa área usa muito inglês. Diz que é o ramo de uns que mais utilizam a segunda língua. E quem quer ser empreendedor do futuro pode ganhar até R$ 12.000 trabalhando com marketing. Olha só. Turismo. Essa estava na cara, né? Que a área do turismo é uma. Diz que quem trabalha com turismo pode faturar até 17 mil por mês, dependendo da área, né? Segundo a Cato. Fora as viagens, conhecer lugares, cultura. Tudo isso que a gente está passando é segundo a Cato, né? Que eles fazem. A Cato é aquela agência, né? Sim, conheço. Eles fazem as pesquisas, né? Conheço. Relações internacionais. Eu tive uma professora que trabalhou com a gente, ela se formou em relações internacionais. Que beleza. Aí depois ela saiu das aulas e foi. Eu sou assim, sempre fico nas aulas. Às vezes eu vou um pouquinho ali, mas aí eu volto. Ela saiu completamente assim e foi para a relação internacional. Engenharia é a área que você citou. É o que eu te falei. O Tom, engenheiro também, não existe engenheiro que não fala inglês, né? Existe, né? Mas se ele vai entrar dentro de uma empresa, né, trabalhar, aí já é outras coisas. Quer falar 2 dessa lista aí? Sim, você esqueceu do principal. Você pode ser professor de inglês. Oh, of course! Oh my God! Isso é uma profissão que está em alta. Sempre vai ter quem está falando inglês, quem precisa dos nossos serviços, graças a Deus. E também tradutor. Tradutor, intérprete, né? Intérprete, tradutor juramentado também, que é muito importante para quem precisa traduzir documentos legais. E tem que ter um carimbo de que o tradutor é juramentado, ele tem que ter um número de inscrição para ficar tudo autorizado. Se você vai mandar um documento para o exterior, se você vai mandar qualquer coisa e precisa ser juramentado. Não pode ser, eu não posso mandar para a Aline um documento em português. Tem que ser em inglês, mas não é qualquer um que pode traduzir, só quem for tradutor juramentado. Você pode fazer tradução simultânea também, simultânea. E você tem um monte de chances de... Dublagens também, porque você né? fala inglês, tem muita coisa por aí, tem muita coisa. Versão. A parte da tradução é uma parte muito legal. Além de trabalhar como professor, você pode ser coordenador, né, de escolas de idiomas. Pode ser professor. Estou ouvindo. Não está ouvindo? Não. Me cortou. Estava ouvindo direitinho. Peraí. E agora? Não. E agora? Não sei o que aconteceu. Peraí. E agora? Tá melhor. Ah, ok. Pode ser a conexão. Voltando também, essa área de ensino também pode trabalhar em universidades, direção, pode trabalhar dentro de empresas, né? Como um profissional coach, ou como uma pessoa que vai, um facilitador de processos relacionados ao inglês, treinamento, né? É uma vasta área, muito imensa. Você tem imensas oportunidades. Comércio exterior, né? Comex, administração de empresas, que é a área que eu me formei. E aí vai até amanhã com muitas coisas, né? As coisas. Darcy, quando você conseguiu aquele trabalho na empresa que a gente remeteu lá, como que foi o seu processo de entrevista para você entrar dentro de uma empresa, né? Porque depois o aluno está lá com o diploma dele de inglês, a certificação, e ele vai começar o processo de entrevista. Então, para ele saber como funciona esse processo, conta um pouco de como foi o seu processo na época.
Bom, eu não fiz muitas entrevistas de emprego porque eu era muito estável. Eu trabalhava assim 3 anos, 5 anos. Eu cheguei a ficar 15 anos na mesma empresa. Eu não ficava pulando do emprego de uma empresa para outra. Mas eu fiz, as poucas que eu fiz, era assim, primeiro o recrutamento fora da empresa, vê o seu currículo, te chama. E lá eles fazem perguntas sobre o seu conhecimento, sobre as suas experiências. Alguns fazem alguns testes, mas aí é uma pré-seleção, né? Se eles acharem que você tem capacidade, aí você vai fazer tudo isso, mas na empresa que está precisando do profissional. E lá é outra história. Eles têm o RH deles. Então, o método é muito mais rígido. Você faz, se você fala que você fala inglês, você faz aquele teste de gramática, você faz uma redação e depois você tem uma entrevista em inglês. Às vezes, tem dinâmicas de grupo. Ai, eu odiava dinâmica. Tinha 4, 5 pessoas para o mesmo cargo, né? E tem aquelas dinâmicas que você tem que pensar o que pode acontecer. Eu não gostava muito. Uma competitividade ali, né? Um climinha ali. Joguinhos. Tem, às vezes eles fazem até teste psicológico para você, teste de personalidade. Não é nada fácil, não é nada fácil, não é nada fácil. Você tem que estar preparado, você tem que estar calmo, tá? As menininhas, por favor, vistam-se com seriedade. Oh, isso é importante. Isso influi muito na escolha do funcionário. Vistam-se com seriedade e vão tranquilos e autoconfiança. Você tem que ter autoconfiança. Demonstrar que você está lá, que você é capaz e que eles vão ter muita vantagem se você trabalhar para eles. Isso, a confiança não pode faltar. Não. Tem algumas competências, né, que é muito importante, que eu até listei aqui. As competências, né, do profissional, que não é só porque ele fala inglês, de novo, não é uma defensiva de todas as pessoas que falam inglês, que é porque a pessoa fala inglês, ela vai. Não, não é isso. É um mix, a pessoa tem que ter a sua competência. Então, saber agir, saber o que e por que faz, saber julgar e saber escolher, trabalhar em equipe, ter sinergia. Eu já trabalhei, tô falando na Freeway com tantas pessoas legais que eu tenho amizade, que eu carrego até hoje, pessoas assim que têm luz, que é enlightening, né? Que você sente a energia boa daquela pessoa, mas também lá passaram pessoas que são pessoas que não têm como trabalhar, não sabem se portar, não sabem separar o pessoal do profissional. Aquele profissional que sempre tem uma visão estratégica, né? Entende o negócio, entende a empresa. E também entender muito o tipo de função que ela vai entrar para trabalhar, né? O know-how, saber como, né, executar as suas tarefas lá. É importante. E também tem outra coisa, Aline. Se você vai trabalhar, o seu cargo é para uma determinada empresa, é uma empresa grande, antes da entrevista, entre na internet e pesquise, se for uma empresa grande. Pesquise o que ela faz, quantas filiais ela tem, aonde é a matriz, porque assim você já vai munido de algumas informações muito importantes. E você também pode puxar a vantagem para o seu lado. Se ela é uma empresa de, por exemplo, produção de celular, você fala, mas eu adoro celular, eu me interesso muito por esse assunto. Você demonstra que você já teve um interesse antes de saber o que ela faz. Isso é uma vantagem para você. Você pode tirar vantagem disso. Quando eu fui fazer algumas entrevistas para a IBM,
Eu fiz duas seletivas. Quando eu era menina ainda, tinha uns 17 anos para entrar em IBM. Uma delas eu fiz até um curso deles, né? Que era uma semana, você tinha que fazer o curso deles. E depois que você fizesse o curso, acho que era 1 ou 2 semanas, eles iam ver se você foi aprovado. Depois tinha uma provinha daquele cursinho. O processo seletivo é o que pega. Então é assim, começou o meu processo seletivo na IBM na época, com uma ligação por telefone em inglês, para saber do nível do inglês. Tipo, checar as informações do currículo, saber o nível de inglês, porque tem aquela pessoa que mente, né? Ah, Aí sim. eles ligam, hello, I'd like to talk to you. A pessoa, não sabe falar. E tá lá, inglês intermediário. Exactly. Depois dessa primeira ligação, aí agendamos a entrevista escrita. E lá dentro da IBM eu fiz prova de gramática e prova de redação. Depois da escrita, teve conversa com o gerente. E depois a gente teve que voltar outro dia lá para fazer a dinâmica de grupo. E qual era o cargo? Eu ia trabalhar, agora eu não lembro muito bem, mas eu ia trabalhar na parte com o inglês mesmo, com alguma coisa relacionada ao inglês. Talvez na parte de recebimento de ligação internacional, alguma coisa assim. Eu não consegui na época na dinâmica de grupo. Eles disseram que eu não me encaixava no perfil da empresa em si. Ok, eu abri a minha própria empresa. There you go. Ok, thank you. Mas a pessoa sempre tem que estar evoluindo, né? Mas eu fiquei muito chateada na época, porque eu queria muito trabalhar lá, ter experiência, né? Achava muito chique a empresa. Mas cada um tem seu caminho, né? As portas que abrem são as portas que a gente tem que estar e onde A a gente tem que IBM estar. era concorrente da empresa que eu trabalhava, a Unisys. As duas faziam computadores. Agora, eu ia falar uma coisa. Ah, já lembrei. Uma das maiores dificuldades que eu tive, mesmo falando inglês, é o primeiro contato que você tem para falar no telefone. É difícil, né? É difícil, é difícil. E vem aquele, here is Mr. I'm sorry, can you spell your name for me? É difícil. Depois de algum tempo, você já se acostuma, tá? Mas fica preparado. Se você vai ter que fazer ligação, não se assuste. Meu Deus, eu não sei mais falar inglês. Não é nada disso. É difícil mesmo. É difícil, porque telefone é uma coisa ruim, que você quase não escuta, não entende. Você já não entende o idioma, ainda falando por telefone, você precisa ter uma boa experiência, mas não desista. Isso é só um pequeno empecilho e depois você domina com certeza. Geralmente, né? Na tua opinião, qual que é as dicas, né? A gente já falando de entrevista aqui, para as pessoas se dar bem numa entrevista de inglês. Só se dá bem numa entrevista de inglês. A minha dica seria: domine o inglês. Não tem como você se dar bem se você não dominar o inglês. Claro. Eles sabem que talvez você não vai falar tão fluente, mas se você tiver um nível avançado de compreensão, saber se comunicar e não ficar tipo nervoso, né? Porque o nervosismo atrapalha tudo, embola a entrevista aí, fica uma mess, né? E as perguntas chaves que eles sempre perguntam: quais são suas fraquezas, seus pontos fracos, sua formação, toda a tua experiência profissional. Então, isso aí você já tem que estar feito um resumo, tudo em inglês ali, né, na hora da entrevista, né? You get it? Ok, sure. Você tá com tudo ali anotadinho. É o que eu já disse, é autoconfiança, você vai tranquilo, confiante, cuidado com a sua roupa e pega as informações anteriores sobre a empresa, que isso já é um ponto a seu favor. Yeah, that's it. E ainda falando de entrevistas, tem algumas perguntas aqui, né? Então eu vou descrever elas e você vai dar uma dica, né? Tá. Para os alunos como reportar. One, sempre eles começam. Hi, how are you? Tell me about yourself. Quando eles perguntam isso, como que o aluno deveria se colocar?
O que ele deve falar? Deve falar da sua experiência com toda tranquilidade, não ficar nervoso, e o que você faz, o que você tem de bom. Eu acho que é só. Yeah. Tem até uns examples aqui, né? Oh, I've been working at Freeway for 7 years, né? Tenho trabalhado na Freeway por 7 anos. My duties included I was teaching English and organizing, pedagogical work. Então, eles vão desenvolver a partir daí. I graduated, eu se formei, né? Muito legal. 2. What are your weakness and strengths? Ai, essa pergunta é terrível. Essa pergunta é terrível. É terrível. Você tem que ser inteligente para dar uma boa resposta. Enfatize os seus strengths. Seus pontos positivos, né? About your weakness. Exactly. 3. What are 3 of your best accomplishments? Quais são as seus maiores conquistas? São pessoas que têm que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. Depois tem mais. Não é fácil. Não é fácil fazer esse tipo de entrevista. Não é Tell fácil. me about your education background. Essa é fácil. Todo mundo sabe. Fala sobre o que você estudou, o que você sabe, onde você trabalhou. Isso é fácil. Isso é... Why do you think you were suited for this position? Essa é pegadinha. Por que você acha que você é a pessoa certa para essa vaga? Por que, alunos? Essa daí sempre me parava. Eu sempre ficava tipo assim. Preparado. Então, são essas perguntas que vocês têm que mais ou menos estar preparados, que não são fáceis de você fazer um improviso. Não dá para improvisar. Não dá para improvisar. Qual que seria a melhor maneira do aluno se preparar para uma entrevista? Seria mesmo, tipo, não sei, escrevendo, né? O que deseja falar, depois ficar praticando no seu quarto lá, tipo, sozinho, by himself? É uma ideia. Mas o importante é ele não falar nenhuma mentira, pelo amor de Deus, porque se depois descobrem, vai ficar pior. Sem mentir, ó, várias vezes. Zero, tá? Use o máximo de sinceridade possível, tá? Porque depois a coisa pode ficar feia pro seu lado. Aí você acaba perdendo a vaga porque você mentiu, né? Não foi nem porque você não fala inglês fluente. Agora, é só também pesquisar na internet quais são as perguntas mais frequentes numa entrevista de emprego. Você pode pegar antecipadamente essas perguntas e já ir preparando algumas respostas. Porque e essa? Perguntas que são realmente, você fica... E essa daqui? What do you do in your free time? Nossa, essa todo mundo read, né? Todo mundo fala, I like to read books. Essa é muito importante, essa é muito boa. E eu não sei se vão perguntar sobre viagens, você acrescente sempre no seu currículo, viagens internacionais, disponível para viagens empresariais. Porque se você foi viajar para fora, se você tem uma experiência no exterior, isso conta ponto para você. Quer dizer que eles podem te mandar para onde for, você vai se virar, você vai conseguir fazer o trabalho que eles vão pedir para você fazer. Isso é muito importante. Coloque sempre viagens internacionais. Legal. E Darcy, finalizando já, né, a nossa mentoria, tá tão bom que já tá acabando. Qual que é o conselho ou as dicas que você dá para as pessoas que estão pensando em aprender inglês? Primeira coisa, faça uma listinha, como eu já falei, a cada palavra nova que você ouvir, faça uma listinha, estude. Isso é uma forma de você aumentar o seu vocabulário. Porque não é fácil você aprender um novo idioma. Você tem que aprender muitas, muitas palavras. Então, quanto mais palavras você absorver, mais rápido você vai conseguir falar normal.
Uma coisa boa é assistir os filmes em inglês. Primeiro, você assiste o filme, põe as legendas em português e entende a história. Depois, você assiste ele em inglês com a legenda em inglês. Aí você vê se tem 2, 3 vezes uma palavrinha lá que você não entendeu, anota e vai ver o que é, porque aquela palavrinha é importante. E, no fim, você assiste o filme sem legenda. Você já conhece a história. Então, se você tiver algum conhecimento, não vai ser difícil. É a oportunidade que você tem de prestar atenção, que é o que eu sempre digo, na entonação, no stress das palavras, como fazer uma pergunta, como falar determinada coisa. Isso é muito importante. Ouvir música em inglês é muito bom. Você ouve a música, porque ouça sempre, mesmo, eu não sei, acho que isso me ajudou muito, porque eu escutava muita música. Então, o seu cérebro já vai se acostumando com essas palavras diferentes. Você Eu sabe também que gostava bastante de escutar música. mesmo antes de eu saber falar inglês, de eu aprender inglês, se eu ia num cinema, se o filme era americano, eu já sabia, porque eu conhecia o enrolado da língua, a entonação, porque cada idioma é uma música, cada idioma tem uma música diferente. O italiano, eles falam tudo de soquinho. Ma che? É perché? É não sei o quê. O italiano fala de soquinho. O British, aquela pronúncia nasal, que todo mundo fala que é pedante, é maravilhoso, gente. Assistam um filme em inglês, é maravilhoso. É muito mais fácil de entender que o inglês americano. Eles falam mais pausadamente, sabe? Mais claro. É muito melhor entender o inglês britânico do que o inglês americano. Os dois são idiomas bonitos, né? Ouvir as músicas e altera o programa do seu celular ou do seu computador para o idioma inglês, do seu teclado. Você vai ter oportunidade de lidar diariamente com palavras em inglês. E outra coisa é a leitura. Procure ler livros, não precisa ser aqueles livros grossos desse jeito. Compre um pocketbook sobre um assunto que você gosta. Se você gosta de romance, compre um pocketbook sobre romance. E você vai lendo, vai lendo. Muitas coisas você não vai entender, porque tem gente que se apavora. Quando vê uma palavrinha que não entende, fala, meu Deus do céu, já não entendo mais nada. Aí fica nervoso e não entende mais nada. Eu falo, calma, não é assim. Você pode não entender uma palavrinha, 2 palavrinhas na mesma sentença, mas no contexto, meu Deus, se você entendeu 3 palavras, você já sabe mais ou menos o que quer dizer aquilo. Não se apavore, não desanime se um dia você se ver nessa situação. E outra coisa, às vezes quando você vai dormir, o sono não chegou ainda, aí você fica, putz, amanhã eu tenho que ligar para minha mãe, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que ir no supermercado comprar leite. Em vez de você pensar em português, tudo isso que você está pensando em fazer, vai pensando em inglês, fala em inglês. Gee, tomorrow I have to call my mother, I need to pay the bill, I have to go to the supermarket. Isso vai ajudar, principalmente a hora do soninho, que o seu cérebro está mais assim, presente, né? Isso vai te ajudar. Às vezes, você sabe que às vezes eu sonho que eu estou falando inglês, até no sonho eu falo inglês. E Darcy, só complementando, eu só falo inglês comigo aqui. Isso é super importante. Tipo assim, não que eu quero, mas eu acho que é o ambiente que eu estou. Tipo, eu só falo inglês comigo. O momento que eu pego as coisas de português é quando eu estou fazendo alguma coisa mesmo para a escola ou para o site. Mas o dia a dia, I talk to myself in English.
Of course. Isso ajuda All the muito. time, I dream in English and... Isso ajuda muito, isso ajuda muito. E principalmente a persistência. Não desiste, não desista, continue. Não é fácil, gente, não é fácil. O começo é muito difícil, porque você tem que aprender muitas palavras. Mas passando de um certo nível, quando você já tem alguns verbos que você consegue entender, aí a coisa fica mais gostosa, aí você já começa a entender e responde, eu pergunto, você responde. E quanto mais você fala, mais confiante você fica, e melhor você aprende, mais rápido você aprende. É uma jornada, né? Tem início, mas a gente não sabe Sem quando que vai ser o fim dela. Sem dúvida. E o melhor de nós, professores, é vermos o progresso de vocês. Quando vocês entraram na escola, que não sabiam nem dizer good morning, passou um tempo, você já good morning, good afternoon, good evening, e vai indo, e vai indo. Nossa, o trabalho nosso foi reconhecido e isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando o aluno fala, teacher, você é a melhor professora que eu tive. Oh. Eu quero morrer. You have a meltdown. Quero morrer. E, Darcy, se algum desses alunos que está vendo nossa mentoria quiser te contactar, como que eles podem te achar? Pode falar com a Aline. Você tem alguma conta de Instagram para passar para eles? Eu tenho. Eles podem acessar? Tenho. @dada.teacher. E eu coloco quase todos os dias coisas de inglês para quem não sabe nada. Eu passo vocabulário. Eu fiz uma vez um vocabulário assim, de viagem. Doing the check-in. O vocabulário que você vai usar quando você chega no aeroporto, tem que fazer o check-in. Feito o check-in, você vai para dentro do airplane. Aí tem o vocabulário do airplane. Uma coisa que ninguém sabe é corredor. Ninguém sabe falar corredor, é aisle. Ninguém sabe falar o corredor, o bendito corredor. É uma palavra meio difícil. É uma palavra meio difícil. Depois eu falei, a outra aula eu fiz quando você chega no país, como é a alfândega? What's the purpose of your visit? How long will you be staying? Where will you be staying? Então, isso pode me contatar pelo Instagram, eu tenho Facebook, pode ser a Aline, qualquer jeito. O que eu quero é que vocês aprendam inglês, e é isso que eu quero. Alright. Darcy, em nome da Freeway Idiomas e Inglês com a Teacher Aline, eu gostaria de te agradecer novamente pela participação na mentoria. Gostei muito, foi muito legal. Acho que a gente falou de coisas aqui que a gente relembrou, de algumas coisas que vem sendo falada. E isso é importante, que cada profissional que está passando aqui não tem contato um com o outro, não faz uma pré-programação e todos estão batendo na mesma tecla. Eu acho que isso é muito importante para que as pessoas vejam mesmo que a verdade, né, do que é aprender o inglês. É óbvio, isso aí é óbvio. E de teacher para teacher, a conversa fica muito mais legal. É muito legal, não acaba nunca, né? A gente ainda tem mais uma live com a Paula, uma live com mais um convidado especial e mais uma live comigo, com você e com a Paula, com nós três. Esse encontro vai ser legal também. Tá bom, então. Esse encontro vai ser super. Olha lá o que você está aprontando, hein? Pelo amor Darcy, de Deus. thank you so much. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, eu que agradeço mais uma vez vocês que nos assistiram e, por favor, lembrem-se de tudo que nós falamos, que é para o seu próprio bem. Bye, sweetie. Bye, Thank you. Bye.